A primeira ocorrência do fenômeno de línguas na história da Igreja Apostólica foi, logicamente, Atos capítulo 2. E é por aqui que nós temos que começar o estudo do fenômeno no Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, versículo 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O texto claramente apresenta fenômeno de línguas, outras línguas é a expressão utilizada e é atribuído ao Espírito Santo. Existem 4 interpretações sobre o fenômeno de línguas no Pentecostes. Primeira interpretação. Os discípulos falaram o grego, que todos entendiam. Os discípulos falaram o grego, que todos entendiam. Esta é a interpretação liberal. Para eles não houve milagre. Lucas descreve algo simples numa linguagem que sugere a ocorrência de algum milagre. O simples seria o fato de que foi uma língua universal que foi utilizada, o grego, e todos entenderam. Esta é a primeira interpretação. Existe uma segunda interpretação, de que o que ocorreu ali foi o dom de compreensão, não o dom de falar. O dom da compreensão, a faculdade de entender. A multidão, então, é que recebeu o dom. Não quem falou, quem ouviu é que recebeu o dom de entender. Os discípulos falaram numa língua que a multidão não entendia. E nesse caso é possível que os discípulos tenham falado aramaico e a multidão não entendia, porque nós vamos ver que são todos judeus helenistas. Vocês se lembram? Judeus helenistas eram judeus nascidos na diáspora, nascidos no exterior. Falavam o grego como língua materna. Então, não entendiam o aramaico. Então, de acordo com esta segunda interpretação, o que ocorreu ali foi o dom de entender. Os discípulos falaram em aramaico, que eles não entendiam, que a multidão não entendia, e eles receberam o dom e entenderam aquilo que os discípulos falaram. Terceira interpretação. O que ocorreu ali foi línguas estáticas. Línguas estáticas. Línguas estáticas. E neste caso, houve tanto o dom da fala quanto o dom da compreensão. Língua estática é uma língua, vamos utilizar assim, é uma língua angelical, uma língua celestial, uma língua não humana. É, mais ou menos isso. O que ocorreu ali foi uma língua não humana, tá? Uma língua não humana. E nesse caso, ocorreu ambos os dons. O dom da fala e o dom da compreensão. Teria que ter ocorrido ambos os dons. Línguas estáticas, com X, tá? Quarta interpretação. Língua estática tem que ver com êxtase. É como se existe um êxtase e a pessoa entra em transe, entra em outra dimensão e então nessa outra dimensão passa a falar aí uma língua celestial, uma língua divina, uma língua angelical, coisa parecida. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então aquela expressão é tomada como uma referência ao dom de línguas e de que a língua estática seria uma língua angelical, não é? Uma língua angelical. A quarta interpretação é de que os discípulos falaram línguas estrangeiras. Dom da fala, nesse caso teria ocorrido o dom da fala, e as línguas ditas ali teriam sido línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras.
E então o milagre consistiu no fato de que os discípulos falaram numa língua que eles, os discípulos, não compreendiam. Os discípulos falaram numa língua que eles, os discípulos, não compreendiam. Que línguas seriam estas? As línguas das multidões ali presentes, das pessoas ali representadas, na língua deles. Línguas faladas no mundo greco-romano. Línguas faladas no mundo greco-romano. Línguas estrangeiras. Nós estamos lidando aqui com línguas estrangeiras, tá? Recapitulando brevemente as 4 interpretações. Primeira, não houve nenhum dom. Falaram o grego, todo mundo compreendia o grego, então não foi nada de extraordinário. Lucas é que descreve como se fosse um fenômeno miraculoso. Segunda interpretação, a faculdade de entender. O que houve ali foi a faculdade de entender. Os discípulos teriam falado na língua deles, que seria, no caso, o aramaico, e cada um dos que ali estavam pôde compreender na sua própria língua. Portanto, teria ocorrido o fenômeno de entender, o dom da compreensão. Terceiro, línguas estáticas, como se houvesse ali os discípulos tivessem entrado em êxtase, não é? Falado línguas não humanas, alguns dizem línguas angelicais. Neste caso, teria havido tanto o dom da fala quanto o dom da compreensão, porque foi uma língua desconhecida para todos. E a quarta interpretação, línguas estrangeiras. Os discípulos teriam falado línguas estrangeiras. O dom seria, portanto, o dom da fala e não o dom da compreensão. Eles entenderam na sua própria língua, porque foi isto que eles ouviram. A maioria dos comentaristas prefere esta quarta interpretação. Razões para acreditarmos que o que ocorreu ali foi realmente línguas humanas. Abram a Bíblia de vocês em Atos 2. Vamos ler os versículos 6, 8 e 11. Alguém leia, por favor. 6, 8 e 11. A multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Sua própria língua. Prestem atenção nesta expressão. E dialectos. Esta expressão é uma expressão utilizada para línguas conhecidas. Daí veio a palavra dialeto. Tá? Mas eu sei, alguém pode se confundir com o verbo ouvir aqui. Cada um ouvia falar na sua própria língua, não é? Mas notem como começa o versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, não é? Algo estava sendo dito antes que eles passassem a compreender. Vamos para o versículo 8. Como ouvimos falar em nossa língua materna. E o versículo 11. Tantos Deus tu possé, credenses e ará, ou os ouvimos falar em nossas próprias. Esta é uma das evidências, a expressão nossa própria língua, ou própria língua, e dialectos. Outra evidência de que o que houve ali foi realmente o fenômeno de língua estrangeira, pode ser deduzida, outra evidência encontrada nos versículos 9 a 11, que é a procedência da multidão. O fato de a procedência da multidão ser destacada aqui, notem, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Eles ouviram as suas próprias línguas. Então, a descrição da procedência da multidão reforça o fato de que as línguas ali teriam sido línguas estrangeiras. E aqui, nesse contexto, estas
línguas são identificadas. Nas línguas destas multidões aqui, cada um ouvimos nas nossas próprias línguas. As línguas eram as línguas ali representadas. Outra evidência vem do versículo 7. Versículo 7. Terceira evidência de que eram línguas estrangeiras. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão aí falando? Por que essa admiração? Se eles estivessem falando em aramaico. Estão entendendo? Por que essa admiração? Se eles estavam falando em aramaico. Tá? Então, é mais uma evidência de que o dom foi o dom da fala e não o dom da compreensão. E a terceira evidência de que o dom foi o dom da fala e não da compreensão. E línguas estrangeiras, versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Estão embriagados. Por quê? Alguém sugeriria que eles estivessem embriagados se eles estivessem falando a sua própria língua? Ou o fato de eles parecerem embriagados, eles estavam falando uma língua que ninguém compreendia. Só que todos compreendiam, né? O texto diz que todos compreendiam. Tá? Sim. Não eram aqueles que entendiam que achavam. Eram outros que estavam presentes na cena. Fariseus, escribas, locais. Eles não estavam entendendo a língua que os discípulos estavam falando. Não eram aqueles que estavam ali entendendo, necessariamente. Pode ser outros, um terceiro grupo presente na cena. Terceiro grupo. Pode ser algum intruso ali, né? Os escribas e fariseus, alguém. E o que exatamente houve ali no Pentecostes, como exatamente foi a coisa, nós não sabemos. Mas é possível ter uma ideia. Quem é que prega o sermão no dia de Pentecostes? É Pedro que prega. Então, uma possibilidade, na minha opinião, bastante simples e, portanto, viável, é de que Pedro teria pregado um sermão em aramaico. E então os demais discípulos, cada um traduzia numa língua diferente das línguas ali representadas. Vocês estão entendendo? Porque quem prega o sermão foi Pedro. Mas o texto atribui o dom de línguas aos discípulos, como um todo. E cada um ouve falar em sua própria língua. Como seria isso? Pedro falando em 12 línguas ao mesmo tempo? Pedro não pode falar em 12 línguas ao mesmo tempo. Mas é Pedro quem prega o discurso, quem prega o sermão. Então é possível que Pedro prega, e aí os discípulos estão fazendo traduções simultâneas, por assim dizer, cada discípulo numa língua estrangeira. Vocês estão entendendo? É um cenário simples, lógico, possível, perfeitamente possível de se conceber. Pedro pregando e cada discípulo traduzindo numa língua estrangeira. Se Pedro pregasse em grego, todos ali compreenderiam, não teria ocorrido nenhum fenômeno. Essa é a primeira interpretação. Depois ouvi falando das línguas dele, o discurso parece depois da nova. Não, eu não. O discurso de Pedro veio depois. Dá a impressão que Pedro estava explicando ali, ó, Varói, está acontecendo aqui, é isso. Não creio. É possível. Eu estou dizendo que nós não temos detalhes aqui. É possível. É possível. É possível. Sim, eu sei. É possível. Mas nós não temos o cenário. Mas cada um iria pregar um sermão diferente? Cada um iria pregar o mesmo sermão? Cada um na sua própria língua? Então, o cenário, para mim, o cenário mais simples é de que alguém estaria falando, e esse alguém, aparentemente, foi Pedro,
e os demais traduzindo. E então, depois que houve toda essa reação, Pedro continua. E agora o texto chama atenção para o que Pedro falou após esse momento. Tá? Mas temos então estas 4 evidências de que as línguas foram línguas estrangeiras e de que o dom foi o dom da fala e não o dom do fenômeno da compreensão. Veja, o que é que nós temos aqui? Nós temos os discípulos, temos uma multidão de estrangeiros, e o texto fala que os discípulos começaram a falar nas línguas deles. E eles entenderam. Pedro é o pregador, é o líder nesse momento. Pedro é o líder da igreja antes disso, no primeiro capítulo, e ele continua sendo o líder no capítulo 2, e ele continua ocupando um papel de liderança nos capítulos seguintes. Então, disso nós inferimos que Pedro está ocupando uma posição de liderança também ali no momento de Pentecostes. O cenário mais lógico, na minha opinião, é Pedro fala e os demais traduzem. E então, depois do sermão, Pedro mais uma vez os advertiu. Entende? Pedro mais uma vez os advertiu. Ou será que este aqui não seria o próprio sermão? Esse então, esta conjunção não precisa necessariamente implicar, pode estar simplesmente destacando aquilo que aconteceu. Primeiro, faz uma análise do fenômeno. E então, agora, o conteúdo da mensagem que foi pregado naquele dia. Tá certo? O conteúdo da mensagem. Então, eu acho esse cenário absolutamente possível, simples, e é o que a maioria dos comentaristas vai dizer. Muito bem. Esta é a primeira manifestação do dom de línguas. Se esta é a primeira manifestação do dom de línguas, ela deve exercer um papel paradigmático na compreensão dos fenômenos sucessivos. Ela deve ser o paradigma, ela deve ser o modelo. Vocês estão entendendo? Se ela é a primeira, é natural que nós usemos esta expressão, esta manifestação como um paradigma para compreendermos as manifestações posteriores, apresentadas no Novo Testamento. Outras manifestações do dom de línguas devem ser avaliadas com base nesta, é isto que eu estou querendo dizer. Porque ela foi a primeira, ela é a manifestação original. Tá certo? Então as demais devem, e é a mais, digamos assim, no livro de Atos existem 2 outras, não é? 2 outras ocorrências do dom de línguas, Atos 10 e Atos 19. Atos 10 na casa de Cornélio, Atos 19, os 12 discípulos lá em Éfeso. Então, qualquer uma dessas outras 2 ocorrências deve utilizar o padrão de Atos 2 como base, por ser esta original, por ser a mais detalhada, tá certo? E se nós formos para Atos 10, vamos rapidamente para Atos 10. É uma pena que a turma B tenha que sair, porque nós vamos entrar em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 14, que é o texto mais complexo que nós temos, tá? Atos 10. Eu vou passar rapidamente para sobrar mais tempo para 1 Coríntios 14. Vocês conhecem a história, eu não preciso contar a história. Pedro recebe uma visão de que ele deve ir a Cesareia na casa. Pedro está em Jope, não é? Ele recebe uma visão de que ele deve ir à casa de Cornélio. Vocês conhecem a história, eu não preciso contar a história. Pedro vai, prega na casa de Cornélio, e então ocorre o dom de línguas na casa de Cornélio. Quando Pedro volta para Jerusalém, a igreja convoca Pedro para dar explicações. Dar explicações do quê? Pedro, um judeu, entrou na casa de gentios incircuncisos, comeu com eles, assentou-se com eles à mesa, e temos um problema aqui. Agora notem, então, o que ocorre. Vamos para Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, vejam só, versículo 47. Bom, no versículo 44 em diante,
Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Perceba esta ênfase, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Assim como nós. O fenômeno na casa de Cornélio foi um fenômeno equivalente ao de Atos 2. Se o fenômeno de Atos 2 foi línguas estrangeiras, o fenômeno de Atos 10 foi equivalente ao de Atos 2. Também foi línguas estrangeiras. Notem a ênfase no assim como nós. Assim como nós. Capítulo 11. Capítulo 11, Pedro está apresentando sua defesa perante a igreja de Jerusalém. Tá? Pedro está apresentando sua defesa perante a igreja de Jerusalém. Alguém leia o versículo 15, por favor. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós. Caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós. O que Pedro presenciou, versículo 15. O que Pedro presenciou na casa de Cornélio foi semelhante ao que ocorreu em Jerusalém, em Atos 2. Está claro esse conceito, né? Para Pedro não houve diferença. Não houve diferença. O fenômeno na casa de Cornélio foi idêntico ao de Atos 2. Versículo 17. Pois se Deus concedeu o dom que a nós nos outorgou quando veio o Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse mentir a Deus? Notem, se Deus lhes outorgou o mesmo dom que a nós. O fenômeno na casa de Cornélio foi idêntico ao de Atos 2. Tá? E se em Atos 2 foi línguas estrangeiras, então não há por que interpretarmos o fenômeno na casa de Cornélio como sendo línguas estáticas. Não há por que interpretarmos como sendo línguas estáticas. Capítulo 15, versículo 8. Anos mais tarde, durante o concílio de Jerusalém, notem o que Pedro fala. Atos 15, 8. Pode ler. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu pesquendi, concedendo o Espírito Santo a eles, ou também a como também a nós nos conceder. Os discípulos não viram diferença entre a manifestação do Espírito na casa de Cornélio daquela que ocorrera no Pentecostes. Os discípulos não viram diferença. Versículo 9. Continue, Cida. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-nos pela oração. Não estabeleceu diferença nenhuma. Em Atos 2, foi a ocorrência do dom de línguas, a descida do Espírito e o dom de línguas entre judeus. Em Atos 10, são os gentios agora que estão recebendo o dom de línguas. E a igreja entendeu e descreveu o dom de línguas na casa de Cornélio como idêntico ao que ocorrera no Pentecostes. Portanto, Pentecostes é paradigmático. É paradigmático porque foi o primeiro, e é paradigmático porque em Atos 10, a referência continua sendo Atos 2, como a nós. Eles receberam como também nós. Deus não fez distinção nenhuma. O que ele fez para conosco, ele fez para com eles. O que ele fez para com os judeus, ele fez para com os gentios. Por quê? O dom de línguas na casa de Cornélio. Notem, nós estamos num momento de transição. E um momento tremendamente importante. A igreja de Jerusalém, nós já estudamos isso em Atos e Epístolas em outros contextos. A igreja de Jerusalém não estava aberta para o evangelismo mundial. Vocês se lembram disso? Não estava aberta para o evangelismo mundial. E para eles, os gentios só poderiam receber a mensagem se antes se tornassem judeus. Não havia um canal direto
do cristianismo para o não-judeu, para o gentio. Não havia um canal direto. Os discípulos não viam, não concebiam este canal. Eles teriam primeiro que se tornar judeus para então se tornar cristãos. A igreja está num momento difícil. Ela precisa acordar para uma realidade. Como foi que Deus chamou a atenção da igreja de que não era necessidade para um gentio primeiro se tornar um judeu para depois se tornar um cristão? Como foi que Deus mostrou isso para a igreja? Uma das formas foi dando o mesmo dom. Dando o mesmo dom. E só para vocês verem como foi difícil para Pedro aceitar que ele deveria ir à casa de Cornélio, é só recapitular a história. Como foi difícil para Pedro aceitar que ele deveria, que era realmente para ele ir e pregar a Cornélio. É só vocês recapitularem a história. Entende? Toda aquela visão, e a voz mata e come, e ele, não vou, Senhor, não vou, nunca pratiquei um ato ilícito, nunca me contaminei com nada que fosse imundo. Pedro entendeu ali, o contexto esclarece, não é o nosso objetivo aqui, mas o contexto esclarece que Pedro entendeu a visão não como tendo qualquer relação com dieta, mas com ir ou não à casa de gentios incircuncisos. Esse é o contexto da visão. Não é? Ir ou não à casa de gentios incircuncisos. E Pedro entendeu e foi. E foi exatamente isso que aconteceu. E todo o evangelismo de Paulo, mostra a dificuldade da igreja de Jerusalém em aceitar o ingresso de gentios no cristianismo, a conversão de gentios. Então, notem, Deus teve que agir de forma sobrenatural para convencer a igreja. E qual foi o argumento que convenceu a igreja de Jerusalém de que Pedro, de fato, deveria ter ido? Foi instruído por Deus a ir à casa de Cornélio. Qual foi o argumento que convenceu a igreja? O mesmo dom. Quando eles viram que os gentios receberam o mesmo dom, então eles deram glórias a Deus. Uma colocação. Eu não sei, não dá para construir o que aconteceu, né? Mas não sei de que língua Pedro, né? Pode ter sido latim, porque eles eram latinos. E esse dom que eles receberam, essa manifestação em língua estranha, eu não sei se Pedro entenderia como para eles. Veja, nós não devemos entrar a minúcias, porque o texto não nos permite. Houve a manifestação do dom suficiente para que Pedro entendesse que foi a mesma manifestação do Pentecostes. É o bastante. Querer verificar exatamente qual foi a língua é ir além da evidência. Fica para alguns passar para o pentecostal, ali eles não entenderam. Mas é o que eu estou dizendo. A referência ali é Atos 2. É o mesmo dom, é a mesma manifestação. Atos 2 é paradigmático. É paradigmático porque foi a primeira e é paradigmático porque Atos 10 depende de Atos 2, senão não pode ser compreendido. Atos 10 não faz sentido sem Atos 2. Essa ênfase constante, como também a nós, como também a nós, como também ocorreu-nos no princípio. O próprio Atos 10 depende de Atos 2 para ser compreendido. Existe a expressão no verso 17 que diz assim, Atos 11, 15, diz assim, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito também sobre nós no princípio. Em Atos 2 fala quando cremos. Aqui, Atos 11, 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus. Nessa expressão, quando cremos no Senhor Jesus, a gente pode interpretar que quando eles estavam em Cristo, eles também manifestaram esse dom? Não há nenhuma referência. Absolutamente nenhuma evidência. Esta expressão é paralela à expressão no princípio, aí em Atos 10 e 11. Então, o quando cremos é uma referência ao Pentecostes, ao dia do Pentecostes. Aparentemente, Pedro está olhando para o Pentecostes como o momento em que a igreja está sendo fundada.
Então, uma expressão explica a outra. Não há qualquer evidência de que os apóstolos tenham falado em línguas antes do Pentecostes. Nenhuma. Zero. E não se constrói argumento sobre o silêncio. Tá? Gustavo? Eu tô um pouco impaciente porque 1 Coríntios 14 é o texto mais complexo que nós temos. Vocês estão aí, vocês estão amarrados numa coisa simples, que é 1 Coríntios 10. É só pegar, é como nós, lá no princípio. Tá claro, o padrão de referência é Atos 2, mas vai. Tá, então vamos. Porque vamos para Atos 19. Rapidamente, Atos 19. O que ocorre em Atos 19? Paulo chega em Éfeso e ele encontra ali 12 discípulos, certo? E aí começa então o diálogo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, se vocês olharem no versículo 7, vocês vão ver que eram uns 12 homens. Alguns discípulos perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Muito bem. Eu não sei quantos de vocês vão se lembrar. Eu acho que nós passamos rapidamente sobre esse texto aqui, em Atos e Epístolas. Primeira pergunta: quem eram esses 12? Como que o texto os identifica? Como que o texto os identifica? Vejam bem. Achou ali, versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Achou ali alguns discípulos. Honestamente, discípulos, o que o texto sugere? Discípulos de Jesus, cristãos. Certo? Cristãos. Todas as vezes que a palavra discípulo ocorre no livro de Atos, sem nenhum qualificativo, como aqui, a referência é a cristãos. Tá? É natural que nós os interpretemos como cristãos. Paulo os tratou como cristãos. A pergunta de Paulo: vocês receberam o Espírito quando creram? Sugere que para Paulo eles eram cristãos, tá? Então eles são cristãos. Notem mais uma evidência. A pergunta de Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ora, crestes em quê? Em Maomé? Em Buda? Em João Batista? Em algum missionário judeu do judaísmo? Algum fariseu? São cristãos. O texto naturalmente sugere esta interpretação. Paulo encontrou ali alguns discípulos e ele perguntou para eles se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Bom, temos algumas dificuldades no texto e nós precisamos tratar dessas dificuldades para que vocês possam entender o cenário. Aí a resposta deles: sequer sabemos que existe o Espírito. Não. Aí há um problema de tradução. Há um problema de texto, um problema textual. Se vocês olharem no aparato crítico, vocês vão ver uma outra variante que se encaixa muito melhor no contexto. A variante diz assim, é uma variante que aparece em alguns manuscritos ocidentais. Ela diz assim: deixa eu só pegar o texto aqui para não fugir muito. Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que o Espírito Santo já foi dado, e não que o Espírito Santo existe. Tá certo? Isso faz toda a diferença. Em vez de o Espírito Santo existe, a ênfase seria que o Espírito já foi dado. Tá certo? Aí o texto fica bem mais simples, bem mais fácil de compreendermos.
E esta é a versão que aparece em alguns manuscritos ocidentais. Resolvido esse ponto aqui? O próprio João Batista pregava a vinda do Espírito. Eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com fogo e com Espírito. E um judeu, qualquer judeu, sabe da existência do Espírito Santo. Qualquer judeu sabe da existência do Espírito Santo, e esses aqui eram judeus. Eles haviam sido batizados por João. João nunca saiu da Judeia. João batizava judeus. E eles haviam sido batizados por João. Eles eram judeus. Como que um judeu não vai saber da existência do Espírito Santo? Se o próprio João Batista pregava sobre o Espírito Santo. Certo? Então, é melhor traduzirmos aí, pegarmos essa variante que diz: não sabemos que o Espírito Santo já foi dado. Tá? Aí Paulo pergunta: mas vocês foram batizados em quê? Batizados no batismo de João. O que o texto sugere? O texto sugere que eles haviam sido... Aqui está João Batista e aqui está Jesus. João iniciou seu ministério antes de Jesus. João batizou várias pessoas. Algumas dessas pessoas se tornaram discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus vieram do círculo de discípulos de João Batista. Certo? Os primeiros discípulos de Jesus haviam sido antes discípulos de João Batista. Então nós temos aqui um grupo de pessoas que havia sido batizada por João, mas que agora cria em Jesus. Encontrou ali alguns discípulos. Recebestes o Espírito quando crestes. Eram cristãos, eles já haviam crido em Jesus. Em algum momento durante o seu ministério, estes indivíduos se tornaram cristãos, assim como outros seguidores de João Batista se tornaram cristãos. Em algum momento do ministério de Jesus. Vários deles desde o primeiro momento, eis o Cordeiro de Deus, e alguns já começam a segui-lo a partir daquele momento. Tá certo? Só que estes indivíduos se mudaram ou teriam se mudado da Palestina antes da cruz e o Pentecostes. Antes da cruz e o Pentecostes. Eles estavam desatualizados. Eles não passaram pela experiência do Pentecostes. A experiência do Pentecostes estivera limitada à igreja de Jerusalém. Eles não passaram pela experiência do Pentecostes. Eles teriam se mudado da Palestina. E onde é que Paulo os encontra? Em Éfeso. Eles estão em Éfeso. Eles saíram da Palestina antes do Pentecostes. E então Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito? Mas o Espírito já foi dado? O Espírito já foi dado? Eles estavam desatualizados. Desatualizados. Então nota aí. Por que o Espírito? No caso destes 12 discípulos. Por que o Espírito? O texto não é completo. O texto não tem todas as informações. Nós temos que fazer algumas inferências, algumas deduções. Paulo mesmo não passara pelo Pentecostes. Lembrem-se disso. Paulo não passara pelo Pentecostes. Paulo não era cristão ainda, converso, quando ocorreu a manifestação do Pentecostes. E agora ele está diante de um grupo de discípulos que eram anteriores ao Pentecostes. Anteriores ao Pentecostes. E que não haviam experimentado o Pentecostes. Não haviam experimentado o Pentecostes. Paulo tem que reintegrar esses discípulos. Eles se tornaram, digamos assim, prestem atenção. Aqui está a igreja cristã. Esses discípulos se tornaram marginais. Entendo a linguagem. Em português, essa linguagem ela tem só uma conotação pejorativa. Mas marginal é alguém que está na margem. Certo? Marginal é alguém que está na margem. Eles se tornaram cristãos periféricos, marginais. Eles se desligaram do núcleo. Se afastaram do núcleo. Precisavam ser reintegrados. Precisavam ser reintegrados.
Deus achou por bem dar a eles o mesmo dom que a igreja experimentara neste processo de reintegração. Foi decisão divina. Entende? Foi decisão divina. Eles eram velhos discípulos. Lá, desde os tempos de João Batista. Eram velhos discípulos. Haviam perdido o contato com a igreja. Se tornaram cristãos marginais. Precisavam ser reintegrados. E Deus achou por bem dar a mesma manifestação para que eles se sentissem em casa, por assim dizer. Para que eles fossem reintegrados. Recapitulando. Atos 2, o dom de línguas, teve um significado evangelístico e vindicativo. Atos 2 teve um significado, o dom de línguas teve um significado evangelístico e vindicativo. Por que vindicativo? Por que vindicativo? Deus confirmando a pregação apostólica, o querigma apostólico. Foi o aval de Deus. Isso aqui é coisa divina. Deus está se manifestando profundamente, poderosamente. Então, o dom de línguas, em Atos 2, foi evangelístico, mas também foi vindicativo. Foi o aval de Deus sobre aquela experiência. Atos 10, o dom de línguas não foi evangelístico, mas foi vindicativo. Vindicativo. Não foi evangelístico, foi vindicativo. Era o momento em que gentios estavam sendo aceitos na fé. Foi vindicativo. Atos 19, o dom de línguas não parece ter sido evangelístico. Também foi vindicativo. Foi para mostrar que Deus estava no comando, que os eventos da história da redenção, da salvação, estão se cumprindo, estão se desenrolando, e estas pessoas que ficaram um pouco à margem podem perfeitamente ser reintegradas e devem ser reintegradas, e Deus deu o mesmo sinal. Então, nós estamos aqui lidando com propósitos diferentes. Portanto, senhores, cuidado com esta afirmação de que o dom de línguas é só evangelístico. Tá certo? No Novo Testamento, o dom de línguas é mais vindicativo do que evangelístico. Foi evangelístico em Atos capítulo 2, mas ele não é só evangelístico em Atos 2, não é evangelístico em Atos 10, não é evangelístico em Atos 19. Tá certo? Nós só temos o 1 Coríntios agora, nós não chegamos lá ainda. Não há nenhuma outra referência ao dom de línguas no Novo Testamento, fora dessas 3 de Atos e 1 Coríntios 14. Existe uma passagem em Marcos 16, mas esta passagem em Marcos 16 faz parte daquela parte que foi acrescentada ao texto. Portanto, não precisa sequer ser discutida, visto que a originalidade daquele texto está completamente fora de qualquer questão. Tá certo? E agora nós vamos para 1 Coríntios. E agora, Marcos 16, 8 a 20, 9 a 20, não é original, não foi escrito por Marcos. Isso tem um acréscimo posterior. Como? Não deveria estar ou estar entre parênteses. Tá certo? Em algumas versões ele está entre parênteses. Se vocês tiverem alguma dúvida, deem uma olhadinha no meu livro lá de crítica textual. Dando aqui para vocês diretrizes. Vocês agora podem estudar mais detidamente o texto. As diretrizes são estas. Não há por que interpretarmos Atos 2 como sendo dom de compreensão, como sendo línguas estáticas. O contexto sugere claramente línguas existentes. O contexto sugere. Tá certo? E o fenômeno ocorreu ali por razões evangelísticas e vindicativas. Atos 10, estudem a história. Razões vindicativas. Quais foram as línguas de Atos 10? O padrão é Atos 2. Atos 10 depende de Atos 2. Atos 10 se reporta a Atos 2. Atos 19. Quando vamos em Atos 19, nós temos que interpretar com base em Atos 2. Por quê?
Paulo mesmo faz a conexão. Recebestes o Espírito quando crestes? Paulo mesmo sugere a conexão. Fechem ali, por favor. E eles respondem, mas sequer sabemos que o Espírito já foi dado. Então notem, vindicativo, em Atos 19, razões vindicativas. E a conexão com Atos 2 é obrigatória, porque Atos 2 é a primeira, é paradigmática. E porque Paulo faz a conexão. Tá certo? 1 Coríntios 14. Aqui nós temos algumas dificuldades. Eu não quero 14. Eu não quero fazer uma... Em inglês existe uma expressão que nós não temos em português. To oversimplify. Simplificar demais a coisa. Eu estou apenas dando as diretrizes. Mas eu estou absolutamente tranquilo, convencido de que Atos 2, 10 e 19 são simples de explicar. Não há nada ali que possa dar qualquer margem para a teologia pentecostal. Eu estou absolutamente tranquilo. 1 Coríntios 14 é um texto difícil. É um texto complexo. Tá certo? 1 Coríntios 14 parece sugerir línguas estáticas. Parece sugerir línguas estáticas. Alguém leia o versículo 2, por favor. Parece língua estática. Língua que ninguém entende. Língua misteriosa, certo? Falando mistérios. Versículo 28 também. Versículo 28 também. Língua que ninguém entende. Aparentemente, 1 Coríntios 14 está falando de línguas estáticas. Todavia, a ênfase principal de Paulo no capítulo é na inteligibilidade. Esta é a ênfase. A principal preocupação de Paulo ao lidar com o assunto das línguas em Corinto é na inteligibilidade. Esta é a ênfase de Paulo. Prestem atenção. A ênfase de Paulo não é no dom de línguas por si mesmo, ou em si mesmo. A ênfase de Paulo não é no dom de línguas como um ingrediente válido e necessário da vida cristã, da experiência cristã. A ênfase de Paulo não é na realidade do dom de línguas. Você tem que ter o dom de línguas. A ênfase de Paulo é na inteligibilidade do dom. Paulo está assumindo algumas coisas que não estão explícitas no texto. Mas nunca digam que Paulo aqui está defendendo o dom de línguas. Ele não está defendendo o dom de línguas. Ele está defendendo a inteligibilidade do dom. Ele assume o dom e defende a inteligibilidade. Paulo não é, em 1 Coríntios 14, não é uma teologia sobre o dom de línguas. É isso que eu estou querendo dizer. 1 Coríntios 14 não contém uma teologia sobre o dom de línguas. Na verdade, se vocês quiserem que eu faça uma afirmação assim, eu diria que 1 Coríntios 14 contém uma afirmação, uma teologia sobre a inteligibilidade do culto, sobre a ordem do culto. Isso sim, não contém uma teologia sobre o dom de línguas. Paulo não está fazendo uma teologia sobre o dom de línguas em 1 Coríntios 14. Embora ele fale nas línguas. Sua ênfase é na inteligibilidade, na ordem do culto, quando o dom de línguas acontece. Ele assume o dom de línguas, mas ele não defende o dom de línguas. Ele não defende o dom. Isso é importante, senhores. Isso é muito importante.
1 Coríntios 14 não contém uma teologia sobre o dom de línguas. Vejam a ênfase de Paulo. Versículos 7 a 9. Alguém leia, por favor. Se instrumentos inanimados como a pauta, cita, quando emitem sons, se nos derem vestidos, como se reconhecerá se pode na palavra ou cita? Pois também se a trombeta ler som incerto, eis que preparará para a batalha, se vós se colhem lançares para o vencido. Vocês estão percebendo? A ênfase de Paulo é na inteligibilidade. Que adianta falar coisas que ninguém entende? Que adianta? Versículos 16 a 19 agora. Se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o endor o bem depois da tua ação de graças, diz que não entende vocês, porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro é cateticado. Dou graça a Deus, porque falo em outras línguas mais que todos vós, ou tu prefere falar em inglês de 5 palavras sobre o entendimento, para superior a falar 10.000 palavras. Vocês estão percebendo a ênfase de Paulo? Paulo não está defendendo o dom de línguas. Não olhem para 1 Coríntios 14 como uma teologia do dom de línguas. Não é. Não existe isso ali. O que existe é uma teologia sobre a ordem no culto. O culto deve ser organizado, deve ter ordem. Aquilo que é falado deve ser compreendido. E se nós só parássemos por aqui, esse capítulo já vai completamente contra a prática pentecostal. Vocês sabem disso. Já vai completamente contra a prática pentecostal. Sim, Luan. Parece que esse tipo coisa sobre dom. Como? Parece que as pessoas têm que ir para que este dom sobre isso. Eu já vou chegar lá. Me dê um minutinho mais. Mais um versículo. Versículo 22. Sorte que as milas com os chupinhos nada para cheio, os calos e tchecos. Aparentemente, como pode algo ser um sinal se não for compreendido? Quer dizer, por detrás deste versículo está também o argumento da inteligibilidade. Tá certo? Vamos por etapas. Exatamente. Eu quero chamar a atenção de vocês para mais 2 versículos aqui. Versículo 27. Na verdade, são os 27 e 28. Vejam aqui, quando Paulo fala especificamente agora sobre as línguas, note o que ele diz aqui. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e Deus. 27 e 28. Isso aqui é o mais perto que Paulo chega de uma teologia do dom de línguas. É o mais próximo que Paulo chega. Mas mesmo nesse texto, a ênfase não está no dom de línguas, porque ele fala assim, se alguém falar, a ênfase de Paulo continua sendo na ordem, na inteligibilidade. Isso aqui não é uma teologia do dom de línguas. Tá certo? Me permita avançar, por favor. Eu estou preocupado com o tempo aqui. Depois nós vamos dar perguntas aí. O tempo para pergunta. Mas ainda há alguns do B aqui. E eu não tenho a manhã toda também. 2 aulas. Eu disse para vocês que eu teria 2 aulas para vocês. E estou aqui com prazer. Vamos adiante. É um fato conhecido, registrado historicamente, que tanto na antiguidade como ainda hoje, em contextos de culto pagão, existem manifestações de línguas estáticas. Historiadores fazem referências a isto na antiguidade, e existem relatos claros de que ainda hoje em contextos pagãos, como por exemplo, na África,
Na África, existem manifestações de línguas estáticas. Existem manifestações de línguas estáticas em descendentes de escravos, ou os primeiros escravos. Existem relatos históricos de que em contextos de culto pagão a pessoa entra em transe e começa a falar coisa que ninguém entende. Isto é algo documentado, tanto da antiguidade quanto do presente. Nós estamos lidando aqui com um fato. Línguas estáticas existem em contextos pagãos. Existiram na antiguidade e existem ainda hoje. E agora, senhores, eu vou dar então para vocês aquela que eu acredito ser a interpretação mais simples de 1 Coríntios, embora ela não seja simples. É a mais simples, na minha opinião. Existem outras interpretações, até mesmo por autores adventistas. Eu conheço essas interpretações. A que eu vou passar para vocês não é minha, não fui eu que introduzi essa interpretação, é de um outro autor adventista, mas para mim é a mais lógica e a mais simples que eu conheço. Mas nós estamos lidando com um capítulo difícil. Qual é esta interpretação? É possível que a igreja de Corinto estivesse sofrendo com a manifestação de línguas estáticas, da parte destes conversos do paganismo, ou de alguns deles, que ao virem para a igreja cristã, para o cristianismo, continuaram a experimentar estes êxtases nos quais falavam em línguas. Ou, supostamente, continuaram supostamente a enfrentar ou a experimentar estes êxtases nos quais falavam em línguas. Acredito que a igreja de Corinto estivesse sofrendo com esta. Vejam 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. 1 Coríntios 12, 2. O que diz ali? Vós sabeis que quando ele deixates levar por ele Eles eram pagãos, se converteram ao cristianismo. Uma das características do paganismo na antiguidade, uma delas era línguas estáticas. E eu acredito que Paulo está lidando com este problema em 1 Coríntios 14. Ele está lidando com línguas estáticas. Havia o problema de línguas estáticas. 12:2. Havia o problema de línguas estáticas em Corinto. Como é que Paulo enfrenta este problema? Como é que Paulo enfrenta este problema? Vocês se lembram das classes de Atos e Epístolas? Quando comentamos sobre algumas dificuldades hermenêuticas das epístolas. As epístolas não consistem numa síntese da teologia de Paulo. Paulo certamente dizia, pregava muito mais do que aquilo que ele escrevia. Nas epístolas de Paulo, e vocês vão se lembrar muito desta frase, nós temos apenas um lado da conversa telefônica. Nós não temos o outro. E nós dependemos só desse lado para reconstruir todo o cenário, todo o contexto. Isto não é fácil. Isto não é fácil. Então, entendam. 1 Coríntios 14 não é uma teologia sobre o dom de línguas. Paulo deve ter falado, deve ter pregado muito mais do que aquilo que ele escreve. E aquilo que ele escreve era apenas o suficiente para que os seus leitores se lembrassem daquilo que Paulo havia pregado. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que... É uma limitação que nós temos. Nós não temos tudo, todo o contexto. E nós dependemos do pouco que temos para tentar construir ou reconstruir o cenário. Como é que Paulo enfrenta este problema, aparentemente, com base em 1 Coríntios 14? Paulo, no texto original de 1 Coríntios 14, há uma distinção que, para mim, é a chave para que nós entendamos o problema. Paulo usa duas expressões diferentes neste capítulo.
ele usa a expressão no singular, falar em língua, e ele usa a expressão no plural, falar em línguas. A expressão singular e a expressão plural. Anotem aí os versículos do singular. Falar em língua. Vocês vão encontrar nos versículos 2 a 4, 7 a 17, 26 a 36. 2 a 4, 7 a 17, 26 a 36. Coloque entre parênteses agora os versículos-chave aí onde Paulo usa o singular. Aqui nesses 2 a 4, 7 a 17, 16, 26 a 36 está o contexto, tá? Agora os versículos-chave mesmo que ele usa o singular são 2, 4, 13, 14, 19, 26 e 27. Repito, 2, 4, 13, 14, 19, 26 e 27. Tá? O plural agora. O falar em línguas. Paulo vai utilizar nos versículos 5, 6, 18 a 35 e 39. 5, 6, 18 a 35 e 39. Os versículos-chave em que ele usa o plural são os seguintes: 5, 6, 22, 23 e 39. 5, 6, 22, 23 e 39. Tá claro por enquanto aqui a linha de raciocínio? Não tem problema. Há um overlapping às vezes ali, tá? Mas são estes os contextos em que Paulo fala no singular e no plural, embora em alguns desses há um overlap. Tá certo? Paulo usa duas expressões. Na minha opinião, isso aqui é a chave para que nós entendamos 1 Coríntios 14. Às vezes ele usa o singular, às vezes ele usa o plural. Prestem atenção. Quando Paulo usa o singular, a referência sempre é negativa. Quando Paulo usa o singular, a referência sempre é negativa. Vamos ler alguns daqueles versículos-chave ali, que eu falei para vocês, do singular. Existe esse versículo 2 aqui, que é um versículo introdutório. Tá? Mas notem, mesmo aqui existe uma referência negativa. Ninguém o entende. Estão percebendo? Ninguém o entende. No 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Não é algo que traz benefício para a igreja. Não traz benefício para a igreja. Versículo 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Deve orar para que possa interpretar. Ela não é compreensível. Não pode ser compreendida. Versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Não é o que Paulo preferia, falar em outra língua. Então, nos contextos em que Paulo usa o singular, existem referências negativas. Nos contextos em que Paulo usa o plural, existem referências positivas. Nos contextos em que ele usa o plural. O plural, falar em línguas, sempre aparece sob um aspecto, sob uma perspectiva positiva. Vamos ver o versículo 18, 14, por exemplo. 14. Porque se eu orar em outra língua,
Como é que é? Plural não está o 14. Sim, mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui. O 14 está no singular. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Negativo. Agora vejam os versículos 18 e 19. Dou graças a Deus porque prefiro falar em outras línguas. Paulo prefere falar em outras línguas. Ele prefere o plural. Eu prefiro falar em outras línguas mais do que todos vós. Porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O singular. Paulo prefere o plural. Ele prefere 5 palavras no plural a 10.000 palavras no singular, na outra língua. Então, notem, no contexto, o singular vem acompanhado de observações negativas ou restritivas. O plural é aquilo que Paulo prefere. É apresentado sob uma perspectiva positiva. Para Paulo, a questão de falar em línguas tem mais que ver com qualidade do que com quantidade. Tem mais que ver com qualidade do que com quantidade. 5 palavras de Paulo no plural, nas línguas, valem mais do que 10.000 palavras no singular, na língua. Para Paulo, qualidade é o que importa, não quantidade. 5 palavras, eu prefiro falar 5 palavras em outras línguas do que 10.000 palavras nessa língua. Nessa língua. Se vocês olharem no contexto, Paulo está falando na inteligibilidade. Paulo também fala no benefício mútuo. Tem que ser algo que contribua para a edificação da comunidade, do grupo. Se alguém quiser falar em outra língua e não haja quem interprete, então fique em silêncio. O singular não traz benefício. O plural traz benefício. O singular não traz, o plural traz. Esta língua não traz benefício. Mas as outras línguas que Paulo fala trazem benefício. Me permite avançar um pouquinho. Eu estou construindo o argumento aqui. Nos versículos 7 a 12, Paulo enfatiza 2 qualidades indispensáveis versículos 7 a 12, Paulo enfatiza 2 qualidades indispensáveis que faltavam nessa língua que era falada em Corinto. Nos versículos 7 a 12, Paulo enfatiza 2 qualidades indispensáveis, mas que faltavam nesta língua singular que era falada em Corinto. Versículos 7 a 12. Alguém leia para nós, por favor. Instrumentos inanimados como a flauta ou cítara, onde emitem sons, se não os derem bem distintos, como se me conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de voz de mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Quais são as 2 qualidades fundamentais que estão faltando? Distinção dos sons e o sentido exato das sílabas e palavras. Ou seja, inteligibilidade. Tá?
Essas duas qualidades se resumem numa só: inteligibilidade. Distinção dos sons. Tá? E o sentido exato das sílabas e palavras. Duas: distinção dos sons e o sentido exato das sílabas e palavras. Ambas podem se resumir na questão da inteligibilidade. Sentido exato das sílabas e palavras. Por que é que Paulo fala isto? Porque em Corinto estava sendo falada uma língua que não fazia sentido. Uma língua sem sentido. Daí a ideia de que em Corinto estava havendo o fenômeno de línguas estáticas. Estava havendo o fenômeno de línguas estáticas. E Paulo ataca este fenômeno na sua base. Na sua base. Não são línguas inteligíveis, portanto não servem. Não devem ser faladas. Ou não é uma língua, vou usar o singular porque é o que Paulo fala. Não é uma língua inteligível, não deve ser falada. Não serve, não traz benefício para a comunidade. Os sons devem ser distintos. As sílabas devem ser distintas. As palavras devem ser distintas. E agora, senhores? Agora, vamos utilizar recursos científicos. Estudos científicos das chamadas línguas estáticas têm comprovado que falta a estas línguas características fundamentais de um idioma. Estudos científicos das línguas estáticas revelam que falta a estas línguas características fundamentais de um idioma. Estas línguas, inclusive faladas nos movimentos pentecostais, não correspondem a nenhuma língua conhecida. Isso para eles não é um problema, porque eles dizem que é a língua dos anjos. É a língua do Espírito Santo. São sons repetitivos, desconhecidos, desordenados, sem vocábulos, sem feições gramaticais, com constantes influências estrangeiras. Vocês estão entendendo? Constantes influências estrangeiras. Repito, são sons repetitivos, desconhecidos, desordenados, sem vocábulo, sem vocabulário, sem feições gramaticais distintas, constantes influências estrangeiras, vocabulário e feições gramaticais, constantes influências estrangeiras, simulação de influência estrangeira, ausência total de estrutura ou característica de idioma. Ausência total. Características de idioma. Nós estamos falando de análises científicas feitas das línguas estáticas. Essas línguas são gravadas e são analisadas por especialistas. Quero dizer para vocês o seguinte: os especialistas são capazes de interpretar qualquer língua verdadeira existente. Pega-se uma língua falada por uma tribo de 50 pessoas perdida lá no interior da África, grava-se essa língua, traz-se para os especialistas, em algum tempo eles são capazes de decifrar esta língua. Os cientistas são capazes de decifrar escritas antigas
escritas pictográficas antigas, sem a presença de qualquer som, eles são capazes de identificar. As línguas estáticas não são possíveis de serem identificadas. Elas não têm característica de idioma, sons repetitivos, não têm flexões. Não têm flexões, não têm estruturas gramaticais. Sons estrangeiros. Você conhece o inglês, de repente você põe lá uma palavra em inglês no meio. Entendeu? Uma palavra em inglês no meio. É? Estáticas. Qualquer língua estática. Qualquer língua estática. Qualquer língua estática. Então, notem, senhores. Nós estamos aqui num contexto em que Paulo está falando, isto não serve. Isto não serve. Está faltando a esta língua característica de língua. Está faltando essas duas características fundamentais, distinção de sons e sentido exato das palavras. Exatamente. Exatamente. Estou pedindo aqui a questão como taxa ok. As línguas estáticas perdidas compreensíveis. Mas eu estou com a dúvida aqui em relação a questão singular e plural. Por exemplo, aqui no Catecismo 3, ele parece dar o A com o A negativo. A expressão plural das línguas. Eles falam em outras línguas. No verso 3, notados, está em outros ou internos. Não terá cobertura que está em Eu tenho a impressão que eu vejo o macular e vejo assim, Não é tão aleatório se você ler todo o contexto. E você vai perceber que Paulo, ele não está falando necessariamente para que haja manifestação de línguas no plural. Ele diz assim, se alguém falar, então que seja assim. Paulo não está fazendo uma defesa de línguas. Então, se você entender por essa perspectiva, você vai ter esse problema resolvido. Mas eu repito, nós estamos diante de um texto difícil. Esta, para mim, é a explicação mais simples e mais lógica. Muito bem, resumindo. Qual é esta explicação? Corinto havia línguas estáticas. Influência pagã trazida para dentro da igreja pelos conversos pagãos. Paulo fala que estas línguas não estão contribuindo para a ordem no culto. A ênfase de Paulo é na ordem no culto, é na inteligibilidade. Paulo dá preferência pelo plural, pelo línguas, e ele diz, eu mesmo falo línguas, muito mais do que vocês. Muito mais do que vocês. Se nós agora colocarmos isto no contexto bíblico, no contexto do dom de línguas bíblico, nós seríamos obrigados a interpretar este plural como sendo línguas estrangeiras. Seríamos forçados a interpretar o plural como línguas estrangeiras e o singular como línguas estáticas. Alguém poderia perguntar, por que Paulo não usa uma abordagem diferente? Eu não sei por que Paulo não usa uma abordagem diferente. Mesmo isso que nós temos não é tudo certamente o que Paulo falava e o que Paulo pregava. O que Paulo escreve é apenas o suficiente para que eles se lembrem daquilo que Paulo pregara. Então, é muito fácil nós falarmos assim, mas Paulo poderia ter adotado uma abordagem diferente. Poderia, se ele tivesse utilizado unicamente esta carta para se dirigir à igreja, mas ele não utilizou só esta carta. Ele esteve lá 2, 3 vezes, ele passou meses em Corinto. Então, nesta carta, nós temos só o suficiente para que eles se lembrassem daquilo que Paulo falava. Me dê só um minutinho mais aqui. Para que serviria o dom de línguas se ele não fosse um instrumento miraculoso para a pregação do evangelho? Qual é o benefício? Sejamos honestos, senhores. Uma análise simples. Por que o dom de línguas, se ele não cumpre um propósito prático? Por que o dom de línguas, se ele não cumpre um propósito prático?
Então, o dom de línguas no Novo Testamento cumpre um propósito evangelístico e vindicativo. Vindicativo na maioria das vezes. Vindicativo na maioria das vezes. Mas tem que ter uma utilidade prática. E o que ocorre nesses movimentos pentecostais é uma bagunça. E vocês sabem disso. Alguém que já presenciou isso? Eu, uma vez, participei de um culto pentecostal em que baixou o espírito e foi uma confusão. Eu tive medo. Literalmente, eu tive medo. Uma vez. Eu vi as cenas mais estranhas, grotescas que eu podia imaginar que ocorressem num culto. Eu vi as cenas mais grotescas. Pessoas andando de joelhos e chacoalhando a cabeça, um outro batendo a mão no banco, um outro subindo no banco e falando palavras ao ar, aleatoriamente. Pessoas choravam. Uma mulher deitou no chão e parece que estava tomada, possessa pelo demônio. Senhores, isso não é o que Paulo fala. Isso é exatamente o oposto daquilo que Paulo fala. Exatamente o oposto. As cenas mais grotescas que vocês podem imaginar. E os que já presenciaram sabem do que eu estou falando. Não tem absolutamente nada que ver com aquilo que Paulo fala. A ênfase de Paulo é exatamente o oposto. Isto aqui não serve, diz Paulo. Se alguém quiser falar que seja isto, ele não está mandando falar. Ele está falando, se alguém quiser falar que seja isto, e tem que cumprir um propósito prático, tem que trazer algum benefício para a igreja. Tem que trazer algum benefício para a igreja. Isto aqui não serve, está fora de questão. Era uma cidade portuária, cosmopolita. Note, não há um objetivo. Paulo não defende o dom de línguas. Entendam isto. Não há falar o objetivo do dom de línguas em Corinto. Não há um objetivo. Paulo não está defendendo o dom de línguas. Ele está abrindo a possibilidade para que ele se manifeste. Mas nesse caso é o plural. E nós, pelo contexto bíblico, somos forçados a interpretar como sendo línguas estrangeiras e para cumprir um propósito prático. Se não é isso, que não ocorra, diz Paulo. Então, Paulo não está defendendo o dom de línguas, ele está dizendo, se ocorrer, tem que ser algo que seja compreensível e que traga benefício para a igreja. Agora, isso aqui está fora de questão. O texto assim, nada, quando o homem vai dizer que eles usados correto de seja expropriar para os porpados. Notem, não há nada no texto que diga isto. O que Paulo está dizendo é o seguinte, isso que existe aí está errado. Agora, existe o verdadeiro dom de línguas. Então, esse o dom de línguas, se for para se manifestar, então está tudo bem, se for para ele se manifestar. Mas Paulo não está defendendo, ele não está fazendo uma teologia do dom de línguas em 1 Coríntios. Tá? Tínhamos uma outra pergunta aqui. 20 e 21 é que assim, não seja menino no juízo, na malícia. Na malícia sim, sede tenso contra o juiz, sede homens amadurecidos. É logo depois dessa parte que ele fala assim, ó, tipo lá 5 palavras do meio de homem. E com relação ao que o Vamos falou, ele cita até o Antigo Testamento, falarei esse povo com nomes de outras línguas e nem assim eles vão me ouvir. E parece que ele dizer que não é o fato de dizer em outra língua que vai impressionar os crentes para fazer. Exatamente. Paulo não está defendendo a ocorrência do dom de línguas. Não está defendendo a ocorrência. Parece que essa questão dessa bagunça, aí na autoridade espiritual. Exatamente. Exatamente isto. É exatamente isto. Que eu vou só fazer aqui. Acho que isso não pesa em nada, mas simular pentecostal. E eu convivi com uma argumentação, então existem algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui. Mas alguma argumentação de escola, e dele que há uma questão prática. O dom, como Paulo diz, né, é para edificação própria. E da disso é o que eles dizem. Existe uma outra coisa, eles fazem uma diferença entre o dom de línguas e o dom de profecia se manifesta com menos 3. Isso eu presenciei. Não vou defender, só estou dizendo que acontece.
que nós poderíamos argumentar para saber sobre. O dom de línguas como edificação própria não é a ênfase de Paulo. A ênfase de Paulo é na edificação da igreja. Não é que ele menciona, é a ênfase dele. Aí eles dizem assim, existe a manifestação onde dom de línguas ocorre da seguinte maneira: uma pessoa fala, e os vizinhos, e a igreja está em silêncio, e uma outra pessoa interpreta. Isso existe, isso existe. Agora, tais situações são as mais fáceis de serem identificadas como a forgery, uma falsificação. Quando existe aqui a suposta língua estática e, paralelamente, a sua interpretação. Não há qualquer correspondência. Por exemplo, as mesmas palavras que se repetem aqui, não se repetem aqui. Frases que ocorrem aqui, não se repetem aqui. Vocês estão entendendo? Estes são exatamente os momentos em que a análise linguística é mais possível. E a conclusão é uma só. Uma só. Não é língua, não é idioma, não tem estrutura de idioma, não tem característica de idioma. Senhores, foi Deus quem inventou a língua. Foi Deus quem inventou a língua. A língua tem estrutura. A língua tem feições. Tem estrutura gramatical, tem feições linguísticas, sintáticas. Língua é algo que Deus inventou. As línguas estáticas não têm absolutamente nada a ver com línguas. São tais situações que são as mais fáceis de se mostrar que são falsificações. E, senhores, entendam. Novo Testamento não faz apologia por línguas. Tirem Marcos 16. Leiam lá em Marcos 16. Marcos 16. Isso. Qual é o versículo? Qual é o versículo aí, Vinícius? 17. Estes são os sinais que haverão de acompanhar os que creem. Esse texto faz uma apologia do dom de línguas. Mas esse não é um texto bíblico. Tá? O Novo Testamento não faz apologia pelo dom de línguas. O Novo Testamento não faz. Em nenhum momento, fora esta passagem, que não é bíblica, o Novo Testamento diz que línguas haveriam de se manifestar entre o verdadeiro seguidor de Jesus. Em nenhum momento. Isso aí é um acréscimo escribal. O que nós temos é a manifestação do dom de línguas em situações específicas, críticas da igreja, com um propósito, sobretudo, vindicativo. Atos 2, Atos 10, Atos 19. Fora isto, não há nenhum relato de outras pessoas sendo convertidas e falando em línguas. Nenhum relato. Dom de línguas não é um ingrediente necessário à conversão. O Novo Testamento em nenhum momento fala tal coisa. Não existe apologia do dom de línguas. O dom de línguas foi utilizado em situações específicas por razões principalmente vindicativas. Em alguns momentos evangelísticas também. Não existe no Novo Testamento uma teologia de línguas. 1 Coríntios 14 não é uma teologia sobre o dom de línguas. O máximo que nós poderíamos dizer, 1 Coríntios 14, é uma teologia sobre a ordem no culto, a ordem na igreja. E Paulo aqui trabalha com ordem na igreja no contexto de línguas. E aqui Paulo fala claramente, essa língua que vocês estão falando aí não serve. Se quiserem, falem então as línguas que eu falo, por exemplo. Línguas existentes, para benefício de pessoas estrangeiras que certamente havia aos montes em Corinto. Senhores, é isso. Isso aqui é uma diretriz, tá? Um resumo, mas é o suficiente para vocês descerem a detalhes agora e trabalharem com isso. Tínhamos mais uma ou duas perguntas, Gustavo. Graças a Deus por umas pessoas e
círculos de pessoas. É bem fácil aceitar de que o de pelos rapores a conhecimento e a isso é você se tem está sem falar só por que o seus personagens é que se vai ver se que eles são eles difíceis eles está em direção até Deus abre é mais para Concordo. Não há necessidade. A resposta que nós daríamos é a seguinte. Fora esta passagem, não há nenhuma outra passagem em todas as epístolas de Paulo em que ele mencione o dom de línguas. Se fosse algo fundamental à experiência cristã, por que ele não fala isso aos Filipenses, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Romanos? Não há absolutamente nada em nenhuma das outras epístolas. Nada, senhores, nada. Não há nada. Então, Paulo está lidando com um problema que havia na igreja de Corinto. Um problema que havia na igreja de Corinto. E o problema que havia na igreja de Corinto havia a falsificação do verdadeiro dom de línguas, por assim dizer. Que era a presença das línguas estáticas. Como? Quando ele fala em 1 Coríntios 12, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a pergunta é, tem esta frase, alguma relação com o dom de línguas? Por quê? Qual é a relação dessa frase com o dom de línguas? Nenhuma, aquela é uma expressão retórica. Exatamente. Mas é uma expressão retórica, sem nenhuma relação com o dom de línguas. Sem nenhuma relação com o dom de línguas. Não temos nenhuma evidência. A Sr. White diz que os apóstolos receberam uma capacitação especial para pregar o evangelho. A partir daquele momento. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, o Novo Testamento não coloca ênfase nisso. Porque isso não é um ingrediente, digamos assim, um ingrediente necessário, comum, da experiência da conversão. O Novo Testamento não põe ênfase nisso. Em nenhum momento o Novo Testamento fala isso. À exceção desse texto. Estes são os sinais que haverão de acompanhar aqueles que creem. Marcos 16. Esse texto não é original. Esse texto é uma acréscimo escribal. Isso aí, os que estudaram crítica textual se lembram disso. Tá? Marcos 16, 9 a 20. Vejam. Vinícius, leia de novo lá, por favor. Marcos 16, era 17, é isso? 17 e 18. Vocês querem um jeito bem prático para uma pessoa simples? Querem? Eu vou dar. Leia aí, Vinícius, por favor. Esses sinais em se crê. Em o nome de depois línguas da serpente, e se alguma coisa mortífera ele em nome para Tá, fale para um pentecostal então. Qual é o outro teste que você quer se submeter, além das línguas? Você quer o da cobra ou do veneno? eu sou lá esse é o melhor. Nos Estados Unidos, se você for ali o pastor lá, e eles pegaram que é o pai da letra, peguei ele, tá descendo no lá, e eles, por metade do assim, eles bebem, beberam, e eles Tá, mas faça a experiência. Faça a experiência. Pergunte para o indivíduo, qual é o outro teste que você quer? Entendeu? Qual é o outro teste? Você quer o da serpente ou do veneno? Nem precisa nem ser os dois. Interessa um só. Não precisa nem ser os dois. Também é quebrar a regra de se basear em cima do texto. Tem outros que... É claro. É claro. Sem dúvida nenhuma. Isso é só saúde. Eu não sei que eu falei se senhor de por isso que não Não é o dom. Se você está falando de língua estática, você já não vai falar que é o dom. Você vai falar que já havia uma manifestação. Notem. Lembrem-se de uma coisa. Paulo diz assim: não vos contamineis com os ídolos.
Na mesma carta aos Coríntios. Entendam, no contexto da igreja primitiva, quando um indivíduo se convertia do paganismo para o cristianismo, não pensem que ele já era um cristão completo, maduro. Olhem o tipo de recomendação que Paulo dá em suas epístolas. E ele está escrevendo para quem? Cristãos. Mas idolatria, imoralidade, imoralidade cultural, imoralidade litúrgica. Senhores, foi um processo. Assim como ainda hoje é um processo. O indivíduo que come carne de porco, que faz isso, que faz aquilo, bebe café, se converte, ele precisa ser de vez em quando lembrado. Precisa ser de vez em quando lembrado das horas do sábado. Olha, é verdade, esqueci. Vocês estão entendendo? Então, Paulo não está falando não é o dom de línguas, mas é uma língua estática. Corinto era a pior das igrejas de Paulo. Façam uma lista das coisas ruins que Paulo condena em 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Façam uma lista daquilo que Paulo condena nas outras epístolas. A pior das igrejas de Paulo era Corinto. Havia todo tipo de problema naquela igreja. Era uma confusão e uma igreja fundada por Paulo. Mas por quê? Havia um trânsito muito grande de pessoas, era uma cidade cosmopolita, muitos iam e vinham, muitos estrangeiros, e influência pagã muito forte. Então, esta é a situação. Não é fácil, não foi fácil para Paulo lidar com Corinto. Escreveu duas epístolas, as epístolas estão entre as mais longas de Paulo. Escreveu certamente uma terceira, possivelmente ainda uma quarta, vocês já viram isso. Paulo teve que ir lá, Paulo teve visitas em que houve muito atrito com essa igreja e voltou, e depois escreveu de novo e mandou assistentes para lá. Era a pior das igrejas de Paulo. Agora, algumas coisas são importantes, nunca se esqueçam. Novo Testamento não faz apologia por dom de línguas. Dom de línguas não é parte essencial da experiência cristã. Fora de Atos 2, 10 e 19. Só numa de suas cartas Paulo menciona isto. Nunca mais. Para mais ninguém. Para mais ninguém. Mesmo no contexto de 1 Coríntios, ele fala assim, quando ele fala nos vários dons que existem na igreja, ele diz que há 3 mais excelentes. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Jesus disse, nisto conhecereis, que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não que não haja mais nada, mas as ênfases são completamente invertidas na teologia pentecostal. Aquilo que os distingue é exatamente aquilo que eles mais enfatizam. E para eles aquele é o elemento fundamental. Onde é que está isso no Novo Testamento? Onde é que está isto no Novo Testamento? Então, senhores, eu acho que isto já é o bastante. E eu faça mais uma pergunta. Só compensa. É apenas uma manifestação aos lados, estão dias, ou existe um termo sobrenatural que aí poderia. É claro que é sobrenatural. Algumas vezes ele pode ser de origem psicológica, mas ele pode ser sobrenatural, mas aí não seria divina. Seria subnatural, que vem de baixo. Uma outra questão é se na história cristã, além desse movimento, Havia movimentos pentecostais. Havia. Se vocês olharem no 2º século ali havia, os montanistas, por exemplo, eram carismáticos.
Eles eram carismáticos, os montanistas, e foram condenados como hereges. Uhum. Sim. Senhores, desculpem se não deu para dar isso em Atos e Epístolas. A minha muito mais coisa que eu poderia ter dado e não deu. Tá? Muito mais.